Norma Fá, vai estar ministrando a palavra nesta hora. Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Esteja com os teus ouvidos atentos, Deus há de falar comigo, com você e conosco. Nós seremos hoje abençoados pelo Senhor, amém? Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém? Sente. Glória ao Senhor. Queridos, essa palavra Deus ministrou ela no meu coração já faz algum tempo, não faz tanto tempo assim, umas 3 semanas, e Deus tem acrescentado a cada dia algumas coisas novas e tem me feito viver essa palavra. E é interessante que conforme os dias foram passando, a intensidade foi aumentando. E hoje chegou no ápice. Não, Marcelo tem acompanhado. Mas eu creio, queridos, que tudo tem um propósito. Amados, a nossa vida ela é cheia de decisões. Nós tomamos decisões em todos os momentos. Por exemplo, você decidiu vir aqui hoje, mesmo com esse friozinho. Quantos valentes, né? Decidiram estar aqui hoje. Nós seremos recompensados por isso. E em todos os momentos, queridos, da nossa vida, nós tomamos decisões. Decisões essas, amados, que ditam o rumo da nossa história. Uma decisão tomada de uma forma equivocada, em alguns momentos, pode trazer consequências terríveis para a nossa vida no futuro. E o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração e começou a trazer uma comparação em relação a uma viagem. Eu fui para São Paulo esses dias, eu, o Diácono Adilson, o irmão Vanderlei, a gente foi para buscar meu carro que estava lá, e a gente... E durante o percurso, Deus foi ministrando bem forte essa palavra, e cada manobra que eu fazia, eu me lembrava dessa palavra. Eu queria te convidar que eles abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Aleluia. Como os irmãos já viram aqui, o tema dessa mensagem é as manobras da vida. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aí no versículo 13: então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois seria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém, queridos? Amém. Queria que o pastor orasse agora pela palavra.
Deus, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Senhor, porque é a hora da Tua palavra. A Tua palavra que, como diz, ó Deus, o salmista, no Salmo 27, ó Deus, a voz do Senhor, ela é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano. A Tua palavra, Deus, que, como diz o autor de Hebreus, é mais afiada do que uma espada de dois gumes, porque ela corta de ambos os lados. Assim é a Tua palavra. E, Senhor, agora eu quero clamar que tomes agora o Teu servo na Tua presença, com poder e graça, ó Deus, na inspiração que Tu tens dado a ele, na autoridade do Senhor. E que o Senhor nos fale com poder agora, Pai. Senhor, fala-nos, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. Senhor, aquilo que agora, da parte do Senhor, Tu queres nos entregar. Seja Ele agora um instrumento apenas das Tuas mãos. E que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, ser abençoado. Tu possas acrescentar a cada um. Possamos ser orientados, ensinados, Senhor, e possamos sair daqui mais amadurecidos hoje, diante da Tua presença. Senhor, eu oro. Em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, de estarmos distraídos ou até mesmo com a mente preocupada com qualquer outra coisa que não seja agora a Tua palavra. Liberte-nos disso e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar nesta hora. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Já sente, irmão. Fica atento ao que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Como eu disse, queridos, a nossa vida ela é comparada a uma viagem, né? Comparação essa que a gente pode tirar na seguinte conclusão: nós estamos sempre andando para frente. Nós podemos até olhar para trás através do retrovisor, olhar o passado, mas, amados, ninguém anda o tempo todo olhando no retrovisor. Nós apenas olhamos no retrovisor para ver brevemente o que está ali atrás, mas o nosso foco, queridos, é a frente. Porque nós andamos para frente. O nosso rumo é para frente. E, amados, eu particularmente, eu tenho muitos relatos de manobras feitas no trânsito. E manobras mal feitas até. Eu, por exemplo, quando eu tirei carta, logo que eu tirei carta, isso faz uns 15 anos. Falei de idade, né? Mas tá bom. Quando eu tirei carta, na primeira semana que fiz, como eu entrava em rua contramão. Era um espetáculo. Você imagina as ruazinhas e tudo, né? Você virando e dando de contramão e dando de cara com o ônibus. Eu coloquei o trânsito de Tuca à prova, nessas primeiras semanas minhas de habilitação. Depois, com o tempo, eu fui me especializando um pouquinho. Mas teve um dia que eu fui para São Paulo. Fui fazer um serviço lá no CEAGESP em São Paulo. CEAGESP fica aqui, perto da Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. E eu precisava de uma pecinha que ficava lá no centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia. E tinha que atravessar toda a cidade, lá para o centro. Isso já era 5:30 da tarde, havia o trânsito, eu precisava enfrentar o trânsito. Eu não conhecia bem São Paulo, todas as coisas para ajudar. Mas eu precisava ir. E eu fui perguntando onde era, e as pessoas me indicavam, um indicava para cá, o outro indicava para lá, e eu ia, fiquei que nem uma barata tonta. E chegou um momento que eu entrei numa avenida em São Paulo de 10 faixas na contramão. Quando eu virei, eu vi aquela avalanche de carro vindo na minha direção. Queridos, eu ouvi buzina de tudo quanto era tom. Buzina em Fá, em Dó, em Ré, buzina grave, aguda, buzina de carro velho, buzina de carro novo. Foi um festival de buzinas. E eu olhei para o meu carro na contramão. Mas a hora que eu entrei na contramão, que eu vi tudo aquilo, eu tomei uma decisão por impulso. Eu já entrei numa imobiliária. Ali eu respirei,
Desci do carro, e diz, eu estava com um problema aqui, né? Disfarcei alguns 15 minutinhos ali, e acabou ficando tudo bem. Mas uma manobra dessa pode custar a nossa vida. Pode custar a nossa vida e a vida de quem está conosco. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos às decisões da nossa vida. Eu olho o meu passado, amados, e eu posso ver pelo retrovisor quantas decisões erradas eu tomei. E hoje eu colho frutos disso. A gente colhe aquilo que a gente planta. Cada decisão que nós tomamos, nós temos uma consequência, uma sequela daquilo. E queridos, essa palavra que nós lemos no capítulo 13 de 1 Samuel conta a história de Saul, queridos. Começa ali no capítulo 8 e vem contando a história de Saul. Saul foi um rei que antecedeu o reinado de Davi. E quando nós lembramos de Saul, nós automaticamente também lembramos de Davi. E automaticamente nós fazemos uma comparação entre os dois. É fácil nós compararmos da seguinte forma: Davi foi predestinado a ser um cara ruim, a um cara errante, a um cara que fazia tudo errado, e Davi, o que ele tinha de Deus. Facilmente nós fazemos essa analogia. Mas, amados, eu queria falar de um Saul que poucos conhecem. Mas Saul não foi esse monstro todo no começo. Por exemplo, Saul tinha alguns requisitos que o levavam a uma perspectiva de ser um cara que ia romper as barreiras da sua vida. Quem olhasse para Saul, queridos, podia falar: não, esse cara aí, ele vai dar certo. Ele cumpria os requisitos. E nós, queridos, nós muitas vezes olhamos uma pessoa e vemos ela fazendo muitas coisas erradas, e às vezes nós falamos: eu vou fazer o que essa pessoa está fazendo. O problema, amados, é que depois de um tempo, muitas vezes nós nos pegamos fazendo aquilo que nós julgávamos ser errado. Saul, queridos, ele era jovem, era um cara bonito, com muito vigor físico e bem financeiramente. Se você olhasse para ele, você falaria: esse é o rei que a nação precisa. Ele cumpria todos os requisitos. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 9. Saul foi escolhido por Deus. No capítulo 9 também conta isso. Ele foi bem aceito pelo povo. Saul era um cara humilde. E também era uma pessoa que fora cheio do Espírito Santo. Parece que a gente está fazendo um contraponto do desfecho que foi a vida de Saul. Mas, queridos, Saul, ele tinha tudo para dar certo na vida. O problema é que durante a caminhada de Saul, ele foi cometendo alguns erros em sua vida. Ninguém cai, querido, de repente.
ser humano ele vai caindo aos poucos. Você olha para uma pessoa que algum tempo atrás você via ela e você falava, puxa vida, esse homem vai ser um pastor, esse homem vai ser um grande levita, um grande homem de Deus. E de repente hoje você vê, de repente essa pessoa está bebendo, está nas drogas, está em adultério. E aí a gente começa a imaginar como pode uma pessoa cair de repente. Mas querido, aprenda isso, ninguém cai de repente. Nós vamos caindo aos poucos. As decisões da nossa vida, queridos, são degraus, tanto para subir, como para descer. E nós precisamos, amados, prestar mais atenção na forma que nós tomamos decisões. É óbvio que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos tomar decisões momentâneas. Mas aí, queridos, é importante que espiritualmente nós estejamos bem, que nós estejamos firmados na palavra de Deus, porque haverá momentos, queridos, que você vai ter que expressar aquilo que está dentro do teu coração. E isso é, até um certo ponto, perigoso. Porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Mas há um porquê de guardar o coração. Porque é do coração que saem as fontes da vida. Em algumas traduções está, porque do coração vem o escape da nossa vida. Em momentos que de repente você é colocado à prova, é colocado numa pressão, a forma que está o seu coração, querido, vai determinar a tua decisão. Mas existem decisões também que nós precisamos analisar antes para podermos tomar. E quando muitas vezes temos oportunidades para isso, muitas vezes nós optamos pelo impulso. E isso é muito perigoso. Uma vez eu fui arrebentado assim, na minha vida profissional, financeira, por uma decisão que eu tomei, que eu poderia ter esperado, analisado, tomado algumas precauções, e não fiz. E tomei de acordo com o meu coração. E eu, naquele momento, eu não estava tão firme na presença do Senhor. Eu estava na igreja, sim, mas o estar na igreja não significa estar firmado, né? Eu estava na igreja, eu ia em todos os cultos, mas o meu coração não estava sendo guardado. E um dia, uma empresa que eu terceirizo serviço, o diretor chegou para mim e falou: Fábio, apareceu um contrato aí que você vai ficar rico. Aí os olhinhos começaram a virar que nem aquele caça-níquel, né? Que aparecem os cifrãozinhos assim. Falei, puxa vida, ficar rico é de Deus. De Deus. Só que ele falou assim, nós vamos instalar alarmes em todas as casas lotéricas do estado de São Paulo. Ele falou assim, pensa numa cidadezinha aí. Falei, já pensei. Ele falou, nessa vai ter. Para início eram 1.200 casas lotéricas.
Só que ele falou, só que é o seguinte, você vai precisar montar uma estrutura. Tranquilo. E aí ele começou a me passar a relação da estrutura que eu precisava montar. Monta essa estrutura e dentro de uma semana é o prazo do contrato ser assinado e nós vamos deslanchar. Queridos, eu fui, abri conta em banco, fiz um empréstimo, contratei 4 funcionários, comprei outro carro, comprei ferramental que nem precisava. Irmãos, eu montei a estrutura que precisava e até mais. E ele falando, olha, daqui a alguns dias o contrato vai ser assinado. Assinando o contrato, vocês vão ter que ir para uma outra região, vão ficar fora 30, 40 dias. E eu falei, mas vai ficar rico mesmo? Vai ficar rico, então vamos embora. Vamos embora. Meu coração também não estava tão firmado no Senhor, né? Então, aquela proposta encontrou um lugar vazio, né? E ela entrou e ficou ali, fazendo moradinha ali. Queridos, eu não preciso nem dizer que o contrato não foi assinado, né? Não foi assinado. Eu não fiquei rico. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu podia ter analisado. Eu podia ter analisado as consequências. Eu, por exemplo, eu iria ficar fora da minha casa. Eu iria vir para casa a cada 30, 40 dias, passar um dia, 2 dias e voltar. Eu não iria ver meus filhos crescer. Igreja, nem pensar, né? E é interessante que a gente, às vezes, alguém fala, viu, analisa se é de Deus. Você começa a buscar até recursos, né? Para poder sustentar aquela sua ideia, aquela sua opinião. Eu ainda falava, eu vou virar um missionário, né? Eu vou viajar bastante, então eu vou virar um missionário. Eu vou pregar a palavra em todas as casas lotéricas do estado de São Paulo. É óbvio que isso não ia acontecer. Mas já viu algumas pessoas que vêm, acho que o pastor pode até dizer melhor, alguém que vem te pedir uma opinião, pastor, eu queria um aconselhamento seu, né? Queria um aconselhamento. Pois não pode falar, eu estou pensando em comprar isso. O que o senhor acha? Olha, se eu estou sendo comprado por causa disso, o pastor está louco. São pessoas que vêm pedir, eles um aconselhamento, mas já com a ideia formada, com a sua opinião formada. Já está ali enraizada no coração. Mas nunca vá pedir aconselhamento para alguém se a tua opinião já está formada. Você vai perder tempo. Às vezes nós oramos a Deus, me dá direção se eu posso fazer isso ou não. Aí Deus fala, não faz. O diabo está falando, meu filho. Por quê? Porque a sua opinião já está formada. E isso pode trazer consequências seríssimas para a sua vida. Então, quando você for pedir algo para Deus, ou uma opinião, um direcionamento para Deus, esteja preparado para ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Porque senão você pode se decepcionar com Deus. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. Querido, nessa estrada da vida, nós conseguimos olhar, o nosso olhar consegue alcançar até um determinado ponto. Agora, amados, Deus está lá em cima. E Ele tem uma visão periférica de tudo. Sabe aquelas lombadas que tem lá na frente? Deus está vendo. Sabe aqueles buracos que tem ali na frente, que de repente você pode cair? Deus está vendo. Glória a Deus. E se nós tomarmos a decisão de pautarmos a nossa vida, a nossa estrada, a nossa caminhada, de acordo com as direções de Deus,
Amados, com certeza, a prosperidade virá sobre a tua vida. Virá prosperidade espiritual, prosperidade familiar. Mas eu estava olhando para o dinheiro e eu estava perdendo a minha família. E quando não deu certo, eu me revoltei contra Deus. Falei, Deus, você está de brincadeira comigo. Como chorar numa porta dessa e deixa Satanás fechar? Mas, queridos, depois de um tempo, eu fui entender de que quem fechou a porta foi Deus, porque Ele não abriu. E foi um livramento na minha vida. Tiveram as consequências, sim. Tiveram. Foi plantado, tem que colher. Mas o livramento de Deus foi maior. E nós vemos a história de Saul, queridos. Um homem que tinha tudo para dar certo. Mas um homem que se deixou levar pelas suas emoções. Um homem que não guardou o coração, que deixou seu coração se sujar, e que gradativamente foi caindo. Saul fez manobras erradas em sua vida. Algumas que ele fez, por exemplo, ele perdeu a comunhão com Deus. Perder a comunhão com Deus, queridos, é perder o freio da sua vida. É perder o freio da nossa vida. Se há algo que você precisa preservar, é a sua comunhão com Deus. Ainda mais que a sua comunhão com Deus possa custar teu sonho. É o recado de Deus para a vida dele. Sabe, os sonhos, os planos de Deus na sua vida são maiores do que os seus próprios sonhos. Sabe aquilo que você deseja tanto, querido? O que Deus tem preparado para você é muito maior. E às vezes nós estamos direcionando a nossa vida para tantas coisas pequenas, para tantas coisas insignificantes, perecíveis. E nos esquecemos que a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, os nossos olhos não ouviram, os nossos ouvidos não ouviram, e ainda não subiu no nosso coração. É muito maior. Saul tentava justificar os seus erros. Isso é terrível, amados. Quando nós erramos e tentamos justificar aquilo. E sempre que a justificativa é para o nosso benefício. Precisamos reconhecer, amados, onde nós falhamos, para que nós possamos melhorar. Queridos, é fácil ser confrontado? Não é. Não é. É fácil alguém pegar você e falar, viu, você está errando nisso, 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 nisso. É fácil bater. Não é. Às vezes quando o pastor vem, né, aquela salinha ali, ele pega uma cadeirinha e fala, irmão, pega a outra. Já dá tremedeira, irmão. Porque vem um confronto, né? Um confronto. Para isso que serve o pastor, né? Para direcionar as suas ovelhas. Mas quando ele chega para você e fala, olha, não está certo isso que você fez, não está certo isso que você falou, não está certo isso que você está fazendo. No primeiro momento eu queria dá até vontade de pegar pelo pescoço e arrumar a gravatinha dele. Está tentando. Dar uma risada no paletó dele. Porque não é fácil ser confrontado, queridos.
é fácil aceitar que alguém aponta o teu erro. Mas se nós passarmos a justificar aqueles nossos erros, fatalmente nós vamos entrar num abismo sem volta. Nós aconselhamos pessoas, Deus tem dado pela graça, pela misericórdia dele, pessoas que nem são da igreja, que às vezes vêm conversar com a gente, e às vezes a gente pede para a pessoa falar o que ela está fazendo, o que ela está passando, e ela sempre vai querer que nós sejamos a favor dela. Mas a maior prova de amor, queridos, é confrontar, é mostrar o erro, né? Falar, olha, para com isso, cara, isso vai te levar para o buraco, isso vai te levar para o abismo. Aleluia. E às vezes as pessoas não aceitam, ficam justificando. Ele foi descendo de abismo a abismo. Algumas manobras erradas que ele fez. Por exemplo, a impaciência. Nesse trecho que nós lemos, queridos. Depois de uma batalha, onde Deus deu a vitória a ele, o profeta Samuel falou, olha, não sacrifica nada, espera eu chegar. Houve uma ordem sacerdotal para a vida dele. Ele era rei, mas havia um sacerdote, um profeta de Deus, alguém direcionado por Deus que dirigia a ele. E o profeta falou, olha, não faça, espera eu chegar. Mas resumindo a história, depois você pode ler na tua casa, 1 Samuel capítulo 8 até o 13, 14. Queridos, ele percebendo que o povo do exército dele estava se dispersando, porque o tempo ia passando e Samuel não voltava, ele não teve paciência para esperar e desobedeceu uma ordem sacerdotal, uma ordem vinda de Deus para a direção da vida dele. E é incrível interessante como a palavra de Deus diz no versículo 13, isso é muito forte. Então Samuel a Saul procedesse neciamente, como um lobo, com infantilidade, sem conhecimento, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha agora, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino. Glória a Deus. Querido, Saul não foi predestinado a dar errado. Às vezes nós temos essa noção, né? Não, Davi foi predestinado a dar certo, ter segundo o coração de Deus, e Saul foi predestinado a dar errado. Era o cara para dar errado mesmo. E não foi. A palavra de Deus diz que se ele tivesse obedecido, o Senhor teria confirmado o reino na vida dele. Aleluia. Mas a impaciência fez com que ele perdesse a bênção de Deus na vida dele. Às vezes não acontece isso com a gente, queridos. Às vezes nós estamos prestes a conquistar, mas a impaciência nos faz perder tudo. Aí você olha pelo retrovisor lá e a bênção está lá. Triste isso. Ele fez juramentos insensatos. Em uma passagem aí, ele fez um voto com Deus, dizendo que ninguém poderia comer nela, mas não avisou o filho dele, Jonatas, e o filho dele foi e comeu, renovou suas forças, e ele queria matar o seu próprio filho. Deus não mandou ele fazer aquele juramento. Foi um juramento insensato, que quase custou a vida do filho dele. E ele só não matou
filho dele, porque o povo interviu. Ou interveio. Cheguei. Ele entrou na frente, não. Ou entrou na frente. Deixa eu acontecer. Por causa de uma atitude insensata, gente. Ele pôs em risco sua própria família. E uma outra manobra que Saul teve na sua vida foi a obediência parcial. É algo que nós precisamos rever na nossa vida. Glória a Deus. Eu sempre digo isso no discipulado para casais, e segunda-feira aqui no discipulado também. Eu sempre digo assim: olha, gente, nós estamos em obras, né? Aquele terreno perfeito, né, Vanessa? Estamos em obras, estamos sendo construídos. Alguns já chegaram ali na fase do acabamento, depois azulejo, pintura, textura. Outros ainda estão quebrando a parede velha, tirando os cacos. Mas nós estamos em obras, querido. Ninguém está terminado ainda. A boa obra ainda não foi completada na nossa vida. Há de se completar. Glória a Deus. Mas, queridos, nós olhamos para a nossa vida. A gente vê que a gente é obediente parcialmente. Obedece em algumas áreas, na outra não. São coisas que eu preciso rever na minha vida, que você precisa rever na sua vida, para que a gente possa galgar lugares altos. Nós precisamos ser obedientes em tudo. Aleluia. Em tudo. Glória a Deus. Às vezes a gente é fiel no dízimo de oferta, mas não pode contar com o cara na igreja, na obra. Às vezes a pessoa só chega atrasado, né? São coisas que nós mesmos cometemos e nós precisamos rever isso. Porque a nossa vida é toda cheia de defeitinhos, né? São coisinhas pequenininhas que têm travado a nossa vida. E nós precisamos rever, né, Cristo? Porque o que Deus tem para nós, Cristo, precisa de uma obediência integral. E conforme eu vou falando, queridos, eu estou aqui trazendo na minha vida coisas que eu preciso mudar. E eu creio que vocês também, ao ponto que eu vou ministrando, vocês possam olhar para o coração de vocês, para a vida, e falar: puxa vida, eu posso mudar nisso, posso melhorar nisso. Nós não somos perfeitos, amados, não vamos ser. Mas o que nós temos ministrado é que nós precisamos caminhar rumo à perfeição. Porque a palavra de Deus diz isso, nos ordena isso. E a gente deve caminhar até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós temos um alvo, nós temos uma referência. E se nós fizermos algo menos que isso, queridos, não vai ser Jesus. Se nós fizermos algo parcial, uma mudança parcial na nossa vida, não vai ser Jesus o alvo, porque Jesus é perfeito. Ele é santo. E a palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Há um processo na nossa vida, amados, que a cada dia tem se desenvolvido, que é a busca da santificação na nossa vida. E a cada dia nós temos colocado um tijolinho a mais, para que a gente possa chegar à estatura do varão perfeito. Nós não podemos perder esse foco, esse alvo, que é Jesus Cristo. Aleluia. E Saul perdeu a sua referência. Interessante que ele se tornou um cara arrogante no final da sua história. Ele se tornou um cara ciumento, ele tinha ciúmes de Davi, a ponto de permitir que o espírito maligno tomasse conta da sua vida. Sabe que raiz de amargura, queridos, atrai demônios na nossa vida? Precisamos tomar cuidado com isso. A ponto, queridos, de Davi tocar harpa para Saul, e ele começava a brincar de tiro ao alvo com ele. Essa não acertou, tentou.
E ainda inventaram uma musiquinha lá, um hit do momento. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E toda vez que Davi passava, as menininhas começavam a gritar. E aquilo foi enlouquecendo ainda mais Saul. O coração dele estava aberto, escancarado, para que sentimentos ruins pudessem adentrar o seu coração e torná-lo cada dia mais amargo. Nós podemos ter Saul, queridos, tanto para exemplo bom para a nossa vida, porque se nós buscarmos o início da sua trajetória, há muitas coisas que nós precisamos ter como exemplo, mas também podemos pegar ele como um exemplo ruim, queridos, para nós não nos tornarmos como ele. E olhar para a nossa caminhada, para essa estrada da nossa vida, e tomarmos decisões acertadas, decisões sensatas, com cautela, pautada na palavra de Deus, no direcionamento de Deus para a nossa vida, para que a gente erre cada dia menos, para que a gente não exponha a nossa família a perigos que vêm de acordo com a nossa decisão. Amém, amados? Vocês entenderam a palavra? Glória a Deus. Essa palavra do Senhor tem para a nossa vida hoje. As manobras da vida podem decidir o seu futuro. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, feche teus olhos nesse momento. Deus é bom. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu queria que você, com seus olhos fechados, pudesse analisar pontos da sua vida. Talvez você pudesse até olhar agora no retrovisor da sua vida agora. Olhar um pouquinho no teu passado. Olhar talvez para decisões que você tomou. Talvez decisões tomadas ainda essa semana mesmo. Talvez ao entrar nessa igreja hoje, você possa ter pensado: puxa vida, por que eu fiz isso? Talvez você olhando para o retrovisor da tua vida, queridos, você possa estar enxergando bênçãos que ficaram para trás. Porque você tomou de repente uma decisão errada, uma decisão insensata. Talvez o teu coração naquele momento estivesse sujo, e você, ao tomar decisões com o seu coração, não tomou a decisão certa. Enquanto assim te louva, eu queria que você fizesse uma reflexão na sua vida nesse momento. Aleluia.
entendermos qual o rumo que a nossa vida está seguindo. Se você nessa noite tem olhado para a sua vida e visto que as decisões da sua vida no passado têm trazido dor para você, para a sua família, nesse momento, talvez você esteja olhando e tenha visto que você poderia ter crescido muito mais, ter conquistado muito mais, mas você fez manobras erradas na sua vida. Talvez ao chegar numa encruzilhada, numa bifurcação, talvez naquele momento você não tivesse tido direção. E talvez a decisão que você tomou, o caminho que você tenha tomado, não tenha sido bom para a sua vida. Mas Deus é maior, queridos. E no Salmo capítulo 37, versículo 23 em diante, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem escreveu esse salmo foi Davi, um homem que cometeu barbáries, que tomou decisões erradíssimas, assim como Saul. Mas ao contrário de Saul, ele sempre teve o seu coração aberto para os confrontos da vida. E nos momentos quando ele foi confrontado, ele recebeu o confronto e mudou as suas direções, a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. E Deus essa noite quer fazer um conserto com a tua vida. Música é isso. Nós precisamos nos lembrar para seguirmos direções diferentes. Pai, eu quero te agradecer, Deus. E eu quero te pedir, Senhor, nunca nos deixe sem direção, Senhor. E o teu povo que está aqui nessa noite, Senhor, possa a cada dia receber a direção do teu Espírito Santo. E que cada decisão, Senhor, seja direcionada pelo teu Espírito Santo. E as decisões erradas, Senhor, que o Senhor possa transformar a maldição em bênção e fazer com que até as decisões erradas no passado possa cooperar para o bem hoje. É em nome de Jesus que eu te peço. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus?